chuvisco na chapada, em toda a mata, um cochicho em CH, chua, chua na queda d'água. Eu me espicho e fico quieta, nada me falta. O véu de noiva de água virgem me levou, envolveu. A sua ducha me deu vertigem, arrepio, rodopio em mim. Seu jorro não tem mais fim. A voz dela é única e diferente. Ela tem pássaros na garganta. Eu estou falando da cantora e instrumentista sul-mato-grossense Tetê Espíndola, com quem eu converso agora no refrão. Tetê, que prazer falar com Olá. você. De onde você Tudo está bem? falando e como você está? Eu estou aqui em São Paulo, onde eu moro já acho que uns 37 anos, não, 40 e poucos anos, né? Então eu já sou um pouquinho assim, tenho aquele coração paulista, né? E eu estou bem, graças a Deus. Então a gente está fazendo tudo que tem que fazer, né? Saindo o mínimo possível e tentando melhorar as coisas por dentro, né? Dentro da gente mesmo, relacionamento com as famílias, arrumando a casa, mas compondo também, tocando, compondo. Tá sendo assim. Aliás, você fez uma live, primeira experiência, primeira live, uma live com resgate, com músicas do seu repertório. Conta como é que foi essa experiência com a primeira live e como é que foi esse contato, como é que foi tocar e sem o público, né? É muito estranho, mas assim, eu fiz a minha cabeça, eu fui ensaiando, primeiro eu fui pegando o repertório, porque esse ano, né, eu estou fazendo 40 anos de Piraritã, né? Antes de Piraritã tem o TT e o Lírio Selvagem, mas a minha carreira, a minha envolvência com a música é muito mais tempo. Eu toco o meu instrumento craviola já tem 45 anos. E aí eu fui fazendo assim, botando tudo, temperando, e equalizando, vendo o que eu poderia fazer. Qual foi o meu pensamento? O que eu posso fazer de melhor de mim com a craviola, né? Eu com a craviola, sem sentir falta dos músicos e sabendo que eu não vou cantar para ninguém, olhando para ninguém e sentindo o público. E é claro que deu muita ansiedade e tudo, né? Porque era tudo assim, impecável, né? A live do Sesc em casa. Então deu um pouquinho, né? Aquela expectativa, aquele negócio que dá um pouquinho antes do show, um friozinho na barriga, deu tudo isso. Mas quando começou, aí que caiu a ficha. Meu Deus, eu estou cantando para um monte de gente que eu não estou vendo. Então foi muito louco isso. E aí eu tive que me concentrar em mim mesma e mandar ver. Foram 20 músicas que eu apresentei. Acabou a live, eu estava me sentindo assim, de alma lavada, que eu falo, sabe? E eu estava me sentindo bem feliz, mas um pouco cansada, porque 5 meses sem fazer show, porque eu fiz um show no dia 14 de março, e aí na segunda-feira seguinte já estava tudo parado. E eu fiz com um músico, né? Fiz com o Caíto Marcondes, e aí de repente eu estou numa live solo com a minha craviola. Mas eu já fiz isso muitas vezes na vida, mas foi tudo bem. E formaram suas tribos, cada um no seu lugar. Vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão. Tetê, explica para as pessoas agora esse amor pela craviola, o que é a craviola, conta um pouco dessa sua história com a craviola e esse casamento perfeito com a sua voz. A craviola surgiu na minha vida através do Geraldo Espíndola, né? A gente tinha um grupo chamado Luz Azul
E o Geraldo compunha nessa craviola que foi mandada lá para Mato Grosso, para Campo Grande, logo que foi lançada aqui em São Paulo, por um tio super fã da gente, tio Erasmo. E aí, isso foi em 1973, por aí. E quando eu vi a craviola, Geraldo tocando, ele começou a compor na craviola. Eu não tocava violão, nunca toquei violão, nada. Eu olhei a craviola e me apaixonei pela sonoridade dela. E aí eu cantava no grupo, né, no Luz Azul, eu que cantava mais as músicas que Geraldo estava compondo naquele instrumento. Então, aquilo foi uma coisa que foi rolando naturalmente, uma paixão, né, minha por esse instrumento. Pedi para ele me ensinar uma música, tal. Mas antes disso, eu tinha que ter minha craviola, né? Aí eu fui para Cuiabá, para o centro da América do Sul. E lá eu ganhei uma craviola. Foi um negócio muito mágico, que fui num sítio de um pessoal assim muito ligado em artes plásticas e os índios, tudo naquela época, né? E eu olhei assim no cantinho, estava um instrumento ali amarelo, né, dourado, sem cordas. Eu falei, gente, isso é uma craviola. Aí ela falou, pode ficar para você, a Samantha. E eu peguei a craviola e aí pedi um encordoamento em São Paulo, que chegou para mim, nem me lembro como foi, e coloquei o encordoamento, nem sabia colocar direito. E aí, com o Geraldo, que eu fui ver como que era tudo, que funcionava com a craviola. E aí ficou duas. Aí começou duas craviolas no grupo Luz Azul, ele e eu. E eu comecei a fazer as bases e ele fazer solo. Ainda tinha o violão de 12 da Alzira e o baixo acústico do Celito. Esse grupo que virou o TT e o Lírio Selvagem. E assim a craviola entrou na minha vida. Então, ela entrou basicamente em 74, por aí, comecei em 74. O que ela tem de diferente do violão folk é que ela tem uma curvinha. Então, ela tem mais uma oitava, entendeu? Entendi. Então, dá para fazer a oitava. Faz o ré lá embaixo. Faz o dó lá embaixo. E isso aí deu uma possibilidade imensa para a minha voz. Eu comecei a usar a parte de baixo, que é muito aguda, e a minha voz começou a ir para como se diz, para essa paisagem, né, do agudo. A música começou para você, claro, com os seus irmãos, todo mundo toca na sua família, mas eu soube de uma história que você ficava embaixo do piano dos seus tios. Os irmãos da minha mãe, eram trigêmeos, eram os irmãozinhos mais novos dela, né? E eu lembro que eu vinha, assim, quando eu tinha 5, 6 anos, a gente vinha para São Paulo, sabe, de trem, né? Aí eu ia na casa da minha avó, que era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e estava assim no auge do Botijão. Olha, eu era bem pequena, eu me lembro disso. E a gente ficava na casa da vovó, e ela falava, hora de criança dormir, ninguém pode ficar acordado aqui. E eu escondia debaixo do piano, que eles iam ensaiar. Então, eu não queria bagunça de criança, de nada. E eu fiquei lá quietinha, então eu me lembro bem disso. E aquilo me encantava. Você imagina um piano tocado com 2, 4, 6. 6 mãos tocando ao mesmo tempo. E eles faziam umas coisas, sabe? Eu toco isso, você toca aquilo. Então, tinha todas as escalas. Eu ouvia toda a escala do piano, né? Então, aquilo me encantava. Então, aquilo entrou dentro de mim, aquelas escalas. E é uma coisa que eu acho que me ajudou muito depois, né? Que é uma sonoridade de raiz, né, mais profunda. É essa, com os meus tios trigêmeos, e dos trios paraguaios, lá em Campo Grande. Também ela era pequena. Papai e mamãe recebiam os trios paraguaios, que era harpa paraguaia, violão e baixo acústico. E era enorme a harpa, e eu ficava perto da harpa, encantada com aquela harpa, né? Isso tudo são as minhas fantasias, as minhas lembranças, né? Fantasias. As minhas lembranças mais remotas têm a ver com esses sons. Tetê, a gente vai ter que fazer agora um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aí sobre sua trajetória musical.
Primeira parada do refrão, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Tava assim. Uau! De volta com o refrão, hoje eu converso com a cantora e instrumentista Tetê Espíndola. Tetê, agora falando sobre a sua participação nos festivais, com a música Escrito nas Estrelas, queria que você contasse pra gente a história dessa música, que é muito interessante, e o que aconteceu depois. Foi um divisor de águas na tua vida? Já tinha feito MPB Shell 81, que foi em 81, cantando a Londrina. E em 82, eu lancei esse LP Pássaros na Garganta, né? Que tem esse texto lindo do Augusto de Campos. E o parceiro que estava no disco, além do Arrigo e tudo, é o Carlos Renault, estava nesse disco, muito. Fez bastante letra para esse disco. E aí, em 82, eu ganhei o prêmio da PCA como revelação, fiz o TT acústica no Municipal, sem microfone, tudo isso em 82 para 83, aí teve... Aí pintou a oportunidade, né, de fazer de participar, de se inscrever no festival. Aí, voltando um pouquinho, o Carlos Renault, que é muito assim, conviveu muito com a gente, né, no tempo de Luz Azul, de tudo, ele foi morar na casa de Arnaldo Black, né? E eu morava ali na Morato Coelho. O Arrigo morou um tempo comigo, depois ele foi embora e eu estava sozinha já na casa. Os meus irmãos já tinham ido embora, já cada um no seu canto. Aí o Renault falou, vem aqui, Tetê. E ele sempre falava, eu conheço uma pessoa que eu tenho certeza que você vai gostar muito dele, e eu acho que vai dar... Ele pressentiu, então ele foi o cupido, né, o Carlos Renault. Aí me chamou e eu fui na casa do Arnaldo Black, onde ele ficava num quarto. E conheci o Arnaldo. Isso foi final de 81, né? Começo de 82. E assim eu conheci o marido, né? O meu marido paulista. E tudo para chegar na história da música. Aí nós fomos morar no Brooklyn, eu e o Arnaldo, e ele pegou um dia e começou a tocar violão, é aí que eu fui ver que ele tocava, que ele já compunha, que não sei o quê, e ele compôs uma música e me mostrou. Tocando violão. Né? Falei, nossa, essa música, Arnaldo, por que você não dá para o Renault colocar a letra? Aí ele deu para o Renault, Carlos Renault. Aí o Renault resolveu fazer uma homenagem para a gente e contou a história do nosso amor, que o nosso amor estava escrito nas estrelas. Que lindo! E o Renault fez isso. É uma história linda, né? E aí a gente se inscreveu a música, né? Juntamente com uma outra minha do Renault, que era super ecológica e tal. Uhum. E a música que entrou foi escrita nas estrelas e acabou ganhando o festival. Adoro essa história. E aí a vida mudou? A vida mudou depois disso? Porque assim, as pessoas que já te conheciam sabiam que você seguia numa carreira independente, alternativa, não conheciam essa Tetê que explodiu, isso até mesmo para as pessoas que já gostavam de você, foi uma novidade. E para as pessoas que não te conheciam,
também não conheciam Foi. o outro lado independente que você tinha, de uma música riquíssima, ecológica, falava sobre natureza, sobre as guarâneas, enfim, sobre o Mato Grosso e as raízes que você tinha. Como é que foi É. essa mudança de vida? Primeiro, nem eu conhecia essa TT, né? Eu não tinha um contato com esse tipo de público, com gravadora. Eu não tinha. Eu tive no comecinho, né? No comecinho da carreira. E aí o contato maior, o que mudou mais é que, pelo menos por um ano ou mais, eu não podia sair na rua. Não podia ir no supermercado. O pessoal me parava e eu, durante esse um ano, que foi bem no final de 85, né? A final foi em novembro, dezembro. E aí ficou muito assédio, né? O assédio, porque eu não tinha, né? Eu era uma cantora do Lira Paulistana, do selo Som da Gente, Sim. coisas tudo para uma quantidade, um público bem menor. Aí o público aumentou muito, e eu acho que foi muito legal, porque até hoje, né, as pessoas, quando escutam assim, TT Espíndola liga com Escrito nas Estrelas, não adianta. Aí tem um povo, assim, um povo mais ligadão, que me acompanhava no início da carreira, que fala assim, pô, a cantora que tem os pássaros na garganta. Eu queria te perguntar exatamente isso. Quando você fala aí dos pássaros, esse seu estudo te rendeu o disco Sim. Ouvir Birds, né? E eu queria Uhum. que você me contasse um pouco como é que foi essa experiência, o que você aprendeu com eles e o que você reproduziu na sua voz. Se quiser, inclusive, fazer alguns sons, eu te agradeço. Foi um prêmio que a gente ganhou da Fundação Vitae, né? E esse projeto que foi agraciado, a ideia inicial era a minha voz como um instrumento, acompanhada cada hora com um instrumento, tal. Essa era a ideia inicial. E aí o negócio, poxa, e o negócio, e os pássaros? Aí eu não lembro bem como que foi, mas a gente começou a pesquisar o som dos pássaros, né? Eu fui atrás da Unicamp, né? Do ornitólogo Jacques Villard, que me recebeu super bem. Eu descobri que os pássaros, eles têm, para nós, o canto dos pássaros não é só passariforme e não passariforme, tá? É muito mais do que isso. Então, a sonoridade a gente repartiu em percussivo melódico e melódico. Foi assim que a gente começou a separar os sons, né? Caramba. Então, por exemplo, qual foi a coisa? Então vamos pegar esse som aqui do Quero Quero. Por que ele é percussivo? Porque ele canta em bando. Então, ele faz assim, e um monte fazendo isso. Aí nós separamos 33 sons de pássaros, né? Que a gente achou para compor em cima mesmo, colocar dentro do sampler, que foi uma das primeiras coisas feitas. Isso foi em 1990, gente. O Arnaldo trabalhou com sons, colocando dentro do sampler de um W30, e eu comecei a compor inspirada nos embriões melódicos, que são, por exemplo, são os melódicos e os percussivos melódicos foram os que deram as músicas mais maravilhosas. Pegar um melódico, por exemplo, o Jaó, ele canta assim, entendeu? Que era tudo, seringueiros, índios. Mas o Ouvir, ele é um disco muito único, muito importante, porque foi ali que eu comecei a minha convivência com aqueles sons, que começou a dar para a minha voz umas emissões de vozes diferentes, né? Então, a minha voz fazia... né? Então, descobri que... né? Aí, outras emissões. E aqui... esse é o pássaro boi. E aí isso me deu assim,
eu pesquisei muito e entrou dentro de mim. Eu sinto assim que os pássaros agora fazem parte da minha garganta. Não é só assim, ah, é aquela cantora. Não, faz parte, porque eu aprendi a cantar, a fazer missões com ele. Bom, a gente vai ter que fazer agora mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo maravilhoso. Mais uma parada do refrão, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. E foi, sumiu atrás de cada cheiro, cada espanto brasileiro. Cacimba com água, iluminada pela lua, morena nua dentro dela, os cabelos mergulhados a cavalgar um cavalo com asas, levando a pedra que brilha, um olhar sem mistério que mora ali na morraria. De volta com o refrão, hoje eu converso com a cantora, instrumentista Tetê Espíndola. Agora falando aí sobre cantoras, tem as cantoras de voz aguda, tanto quanto a sua, que chamam a atenção de alguma forma. Eu cito aqui a Kate Bush, Minnie Riperton, né, conhecida pela música Lovin' You, que cantava nas alturas também. E aqui no Brasil, eu sei que você já cantou uma nossa, Dalva de Oliveira, e eu queria que você falasse como é que esse estranhamento das pessoas em relação a cantoras que têm esse poder de cantar numa extensão vocal, numa textura vocal muito alta. Qual é esse impacto? Como é estar aí como Tetê e cantando desse jeito? As pessoas estranham, Tetê? Ah, estranho, sempre estranharam, desde do início da minha carreira, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, gravando esse meu primeiro LP, Tetê e o Lírio Selvagem, todo mundo estranhava, porque a tessitura, a extensão vocal mas é soprano, né? Então, assim, todo mundo está acostumado a ouvir uma ópera com uma soprano cantando, eles vão lá para assistir a ópera, então o ouvido já está aceitando aquilo, que é aquela voz aguda, mas só que colocada, né? Estudada, tudo maravilhoso. Mas aí, no meu caso, eu nunca estudei música, né? Então, eu fui ganhando esse agudo, e depois, mais tarde, eu fui testando a oitava abaixo dele, porque o Hermeto Pascoal falou um dia para mim, se você tem esse agudo assim, você vai ter o grave também. Aí eu comecei a fazer umas experiências. Então, hoje eu tenho essa extensão maior, né? Mas na época eu só cantava agudo lá, ó. E quando eu abria a boca, abria o bico, né? Todo mundo ficava assim, olhando, porque esse som que eu faço, muito agudo, que tem a ver com as emissões dos pássaros, ele mexe com o chakra, que é esse aqui, bem o chakra coronário. Mexe, abre. Então, por exemplo, para você fazer um agudo, você tem que jogar a voz toda lá para cima. Né? Então, isso aqui abre. Então, as pessoas que estão ouvindo também acontece. Então, elas ficam assim, num estado, porque abriu, mexe com as pessoas, né? Às vezes incomoda também, né? Queria que você falasse sobre os seus últimos trabalhos, que foram resgates, junto com a sua família, junto com a Alzira, tem Recuerdos, tem também um disco com seus irmãos. Queria que você falasse um pouco dessa obra, desse resgate da sua música, das suas raízes. Eu sinto que a raiz é uma coisa que a gente nunca perde, nunca. Porque é raiz, né, gente? Então tá enraizado.
e eu sinto isso junto com a minha família, né? Então, dentro dessa raiz, né, todos estão lá, porque todos nós nascemos lá, tivemos essa convivência com a fronteira, né? E eu e a Alzira, em especial, a gente, dentro de casa, das festas, dos aniversários, dos almoços, a gente sempre sentava e tocava umas polcas e umas guaranias. E eram as meninas que sabem tocar isso, entendeu? Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naqueles tempos queridos que não voltam nunca mais. Nas matas onde eu passava, um pequeno arbusto achei. Então, é uma coisa que a gente conviveu desde cedo, né? Tocando essas coisas e compondo em cima desses ritmos, né? Transformando a polca, transformando a guarânia, sendo em três, mas transformando em blues, em rock, em reggae, né? Então, até erudita, né? Eu faço uma guarani erudita. E aí a gente trouxe isso para São Paulo, né? E nunca paramos de tocar. Festa de aniversário. E a gente ia, então, sempre tocava e resolvemos fazer um trabalho. Fizemos ao vivo, né? Eu e a Alzira. E depois, o ano passado, o Selo Sesc convidou a gente para fazer, um pouquinho antes do ano passado. E o ano passado a gente lançou o Recuerdos com esse repertório, com uma participação super especial do Ney Matogrosso, com arranjos de orquestra, e fizemos isso. E quando a gente ia dar continuidade para esse show, não sei o quê, entrou o negócio da pandemia. Para a gente finalizar, você que sempre cantou a natureza com essa pandemia conseguiu respirar, Tetê. Você acha que a humanidade vai conseguir aprender a respirar junto com a natureza? Muita coisa mudou e nada mais vai ser como antes. E eu, assim, boto a maior fé, a maior esperança que realmente a humanidade, né, mude muita coisa. É uma mudança muito difícil de acontecer, né, porque são muitos anos de poluição, muita coisa, né, da vida que a gente usa que depende de poluição, de coisa. Mas, pelo menos, né, eu acho que vamos começar a olhar mais, tem que ter um cuidado, né? Uma coisa que venha de dentro de cada um, com o seu próprio lixo, com o consumo. Eu acho que isso mudou. E quem sacou isso vai estar ajudando o planeta, entendeu? Então, eu acho muito importante esse tempo que a gente ficou confinado. Queria até falar sobre o meu projeto, né, nesse período de 5 meses que a gente aprontou, mas eu senti isso, gente, como a gente não precisa de muita coisa, a gente tem um monte de coisa que nem usa, entendeu? Coincidiu tudo isso, né, junto com essa seca que tem todo ano, né? Só que veio antes, em julho, né? Esse lance dos incêndios. Então, o negócio tá bem feio, mas eu acho que a Terra conseguiu sim respirar. Tetê, foi um prazer falar com você, te agradeço muito, que honra receber uma artista do quilate que você tem aqui no Refrão. Muito obrigada. Obrigada a você, uma ótima entrevistadora. E gostei muito dos assuntos, achei que você está muito em cima com tudo. E parabéns e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Tetê. E é isso, o programa terminou, a gente fica por aqui, mas acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e eu te espero. Agora você fica com a garganta iluminada e cheia de pássaros de Tetê Espíndola.